Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Gente, o que eu quero falar hoje com vocês está lá em 1 Reis, no capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, e cuidava do rei e o servia. Porém, o rei não a possuiu. Se a gente trouxesse esse texto para agora, para o nosso tempo, a gente podia dizer, então, que Davi era da terceira idade ou da melhor idade, né? Então, ele teria pelo menos mais de 60 anos, né? Já dizia ali que ele era avançado em dias. Então, ele estaria vivendo a sua aposentadoria, podemos dizer assim, né? Davi estaria aposentado, já sossegado lá, já tinha reinado por muitos e muitos anos, mas agora ele requeria cuidados especiais. E a primeira pergunta ou pensamento que me vem à cabeça é assim, lendo esse relato ali, que ele precisava de alguém que o esquentasse, né? Vamos procurar pelo reino alguém que possa esquentar, porque as cobertas não estão aquecendo ele. E eu fico pensando, onde que estavam os seus filhos? Onde que estava a Betseba, a esposa dele? Por que ela não estava ali e ela mesma não se deitava ao lado dele para aquecer o seu esposo? Ou onde estavam os seus filhos para na velhice cuidar dos seus pais? Por que eles precisavam procurar pelo reino, né? Por que os servos tiveram essa ideia de procurar em meio ao reino alguém para aquecer Davi? O que levou essa família a não prestar os cuidados que o rei precisava, né? Então, é para a gente refletir um pouquinho que toda ação tem uma reação. Então, talvez eles não estavam cuidando de Davi porque a gente sabe que ele foi um excelente rei, mas ele não foi um excelente pai, né? Durante toda a sua vida, a gente sabe que ele teve problemas com a sua paternidade. Então, é para a gente pensar nisso e refletir um pouquinho sobre como nós poderemos findar os nossos dias, porque é hoje que a gente planta para colher amanhã, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Mas hoje eu quero falar de Abisag, não de Davi, né? E aí, essa moça, ela não só aquecia, mas ela cuidava dele como enfermeira, né? Ela exercia cuidados ali com o corpo de Davi, com a saúde dele. Talvez cuidados paliativos ali, que não iam fazer um grande efeito para ele melhorar, mas que eram importantes, né? Então, eu penso que, além do corpo, ela cuidava da alma de Davi. Porque quem que estava ali para conversar com Davi? Quem que estava ali naquele quarto para ouvir ele? Porque a gente vê que Betseba não estava, a gente vê que os filhos não estavam, e quem teve a ideia não foi nem ninguém da família, que falou assim, então vamos pagar um cuidador para ficar com Davi? Não, quem teve a ideia foram os servos de Davi, não foi nem da família, né? Então, ela que estava ali, né? Porque o corpo dele estava debilitado, mas a mente dele não estava. Até a velhice, a sua mente estava perfeita. Então, nós podemos dizer que aquela moça era uma cuidadora de idosos, não podemos? Hoje é a palavra que a gente conhece, não é? Cuidadora de idosos. Hoje tem até curso para isso, né? Então, ela era uma cuidadora de idosos. Certamente, ela dava comida para ele. Se ele tivesse algum ferimento, né? A gente ficou um bom tempo com o nosso pai no hospital e ele fez aquela ferida aqui na região sacra. Uma ferida muito grande, porque a pessoa não consegue se virar, então você precisa virar a cada 2, 3 horas. É muito pesado uma pessoa que está doente e acamada. Então, geralmente, abre uma ferida muito grande, ali, às vezes, por vezes, cabe uma mão ali dentro. Então, talvez ele tinha alguma ferida, se ele tivesse mais debilitado. Não diz que ele estava, mas se tivesse algum machucadinho, qualquer coisa, ela que cuidava ali das feridas, ela que talvez ajudasse ele a dar banho, pentear os cabelos, ou tá com alguma dor. Ele era o rei, gente. Pensa que ele tinha o cuidador top das galáxias, do universo. Ele era o rei. Então, ela cuidava
ali dele, passava um olhinho, cortava as unhas. Certamente ela fazia todas essas coisas, tudo que fosse necessário para deixar o rei mais confortável, né? E diz ali no final, porém o rei não a possuiu, ou seja, ela realmente era uma cuidadora dele, eles não tiveram relações afetivas sexuais, certo? E aí eu quero ler um outro texto que está lá em 1 Coríntios agora, no capítulo 12. Então, essa moça cuidava de todo o corpo de Davi. Lá no capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se disser o ouvido, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que muitos membros, há muitos membros, mas um só corpo. Não podem dizer os olhos à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Então, nós somos curados, nós somos perdoados, nós somos lavados, e nós buscamos viver a cada dia o mais próximo daquilo que Jesus ensina na palavra. Mas, conforme nós somos curados, nós podemos curar. Conforme nós somos sarados, nós vamos sarando. Conforme nós somos ajudados, nós somos ajudando. Conforme nós somos limpos, nós vamos limpando. Não é assim que acontece? Então, nós fomos chamados, como Abisag foi cuidada para cuidar do corpo do rei Davi, nós fomos chamados para cuidar do corpo de Cristo e por fazer parte, porque aqui diz, não é porque você é a mão que você é menos importante, não é porque você é a unha que você é menos importante, todos são importantes e todos fazem parte desse corpo que precisa de cuidados. Então, nós somos chamados literalmente para cuidar de almas, para que almas sejam salvas. Muitas das meninas aqui vieram de situação de rua, não é mesmo? Se a Renata não tivesse acolhido, talvez elas ainda estivessem lá. Ou mortas. Porque só elas sabem a realidade que elas vivem na rua. Mas alguém que faz parte do corpo de Cristo, que é o pastor Paulo e a missionária Renata, acolheram elas e falaram, nós vamos cuidar. E aí junta mais alguém para fazer mais alguma coisa, que é a unha, o outro é o dedo, o outro é a pé, o outro é a mão, e tudo junto se coordena. Então nós somos chamados para que almas sejam trazidas e curadas, doentes, feridas, pecadoras, e só Jesus que nos transforma, e é na caminhada. Que as pessoas ficam falando assim, não, quando então eu tiver... quando eu deixar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu me casar, porque eu só vivo junto, então eu vou para a igreja. Não, é para vir assim, porque é no processo, é na caminhada que as coisas vão acontecendo. Lá fora você não vai ter força para fazer. Então é na caminhada, você tem que estar junto, caminhando com os santos, caminhando com a igreja, caminhando com aqueles que estão caminhando. Senão você não vai seguir adiante. Então Deus nos chamou para ser curado e para curar. Naquilo que eu já fui curado, eu já posso curar. Naquilo que eu ainda estou doente, não dá. Mas tem outro que já foi curado naquilo que pode me curar. E é por isso que a gente caminha junto, né? E aí todos que chegam à igreja de Cristo, depois de ser cuidado por certo tempo, também deve cuidar. E isso é quê? Crescimento. A semana passada, quem estava ministrando aqui? A ovelhinha Adri, né? Chegou aqui na igreja, cruinha ainda, não é? Com carrapicho, né? Mas Jesus, né, através
né? Ela chegou através da irmã também e foi cuidada, foi ministrada, não só por mim, porque não somos nós que fazemos a igreja, não, é cada um de nós, é a convivência de cada um. O que um está curado, pode curar. Né? Então, um irmão cura o outro, um irmão anda com o outro, um irmão ajuda o outro. E a semana passada ela estava aqui ministrando uma palavra linda. E depois eu estava conversando com o Leandro e com a Cia, falando, uau, como ela cresceu. E aí eu já posso ver um pouquinho de mim, um pouquinho no Leandro dela. É tão bom a gente ver isso, não é? O Cleiton caminhou com o Leandro, nossa, há muito tempo. E Deus vai agregando. E aí chega o Vinícius, chega a Andréia, e a Marlene, o Fabrício, Deus vai agregando. E nós vamos caminhando. Então, depois de ser cuidado um pouquinho, você tem que cuidar também. Lá na casa também não é assim, depois de um tempo? Já estão, agora eu vou ajudar, vou acolher as que chegam. Então, é assim, a gente tem que cuidar também. Não tem como a gente não crescer, porque quem não cresce é sinal de que existe. Quando um bebezinho não consegue crescer ou não desenvolve algo, não é sinal de que tem algo errado com o seu organismo? Então, nós precisamos crescer e precisamos cuidar. E aí, ela não apenas aquecia o corpo dele, mas ela estava cuidando, porque diz ali que ela o quê? Ela estava cuidando do corpo. Efetivamente. E como é bom quando você tem uma necessidade e alguém supre aquela sua necessidade. Quando às vezes você está doente, alguém te manda uma mensagem, alguém, sei lá, faz um chá para tomar com você, leva um bolinho, eu falo, eu estava orando por você. Não é bom quando alguém lembra, diz, pergunta, como que está a pessoa da tua família? Como que alguém cuida de você? É bom quando alguém supre as suas necessidades. Outro ponto que eu percebi aqui nessa leitura é que a Bíblia não diz se ela conseguiu aquecer ou não conseguiu. Diz que ela foi chamada para aquecer. Mas não diz se ela aqueceu ou não aqueceu, mas diz que ela cuidou. Diz que aqui, então procure-se para o rei uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, porque o rei nosso Senhor se aqueça. E a jovem era sobremaneira formosa e cuidava do rei e o servia. Então, não diz apenas que ela o aqueceu ou se não aqueceu, mas diz que ela cuidava dele. E eu acho que aqui tem uma grande chave para a gente. Que o mérito não está em você conseguir ou não conseguir fazer aquilo que Deus te pediu. Mas o mérito está em obedecer. 1 Samuel 15, 22 diz o quê? Que eu tenho prazer não em sacrifícios, mas em obediência. Então, às vezes você vai achar, mas eu sou incapaz, mas eu não consegui. É verdade, a gente é incapaz e não consegue mesmo. Mas se eu estou obedecendo, quem faz é Jesus e não é eu. E quando a gente acha que a gente faz, isso quando a gente acha que a gente é digno de fazer, de conseguir fazer, é a nossa soberba. A gente quer se apoiar em nós, naquilo que a gente faz. E eu lembro de João Batista. João Batista, lá, quando Jesus chegou para ser batizado, o que ele falou assim? O que ele falou? Eu não quero, eu não sou digno de te batizar, eu que preciso ser batizado. Mas Jesus disse o quê? Ele disse, não interessa se você é digno ou não é digno. É para me batizar, para que se cumpra. É a obediência. Então, se a gente se achar digno para fazer algo para Jesus, quem que é digno para fazer algo para Jesus? Ninguém é digno para fazer algo para Jesus. Então, nós precisamos fazer porque é necessário que se faça. E não porque a gente é digno ou não é digno. Achar que nós seremos dignos é soberba da nossa parte, porque dizer assim, eu sou boa nisso, porque eu sou boa nisso, eu vou fazer, e pronto. Mas eu não sou boa em nada. Jesus já dizia, bom é um que é Deus. Pensa nós. Então, é soberba do nosso coração. O que nos justifica para fazer é o sangue de Jesus. É Ele que nos justifica e é por causa dele, não por nossa causa. Então, a gente tem que deixar de lado a nossa soberba de achar que a gente é digno para fazer e simplesmente fazer. Outra coisa sobre Abisag, eu quero ler Salmo 25:4. Vamos lá. Se alguém achar primeiro do que eu, pode ler. Salmos 25:4. Pode. Bem alto, Selma. Só o versículo 4, Selma. No capítulo 25, só o versículo 4. Não, perdão. 25:14.
Eu também não sou digna, eu estou aqui aprendendo, vai lá. Quem passa tempo com o rei conhece as necessidades do rei. Aquela moça sabia o que o rei precisava. Ela não estava ali só para aquecer, mas ela estava para cuidar dele em tudo que ele precisava. Eles perceberam a necessidade de ser aquecido, mas ela que passou tempo na intimidade com o rei sabia de tudo que o rei precisava. Ele não pediu nada para os servos, mas os servos também perceberam que ele precisava ser aquecido, não é? Davi não falou assim, olha, gente, não estou conseguindo me aquecer, eu estou com frio, será que dá para buscar alguém? Não. Mas os servos estavam com ele e perceberam que ele precisava ser aquecido. Quem passa tempo com Deus sabe do que o Deus precisa. E Deus precisa, não que ele precise de algo, mas ele conta conosco para fazer coisas para ele. Então, aqueles servos perceberam isso. E a Abisag, que passava mais tempo do que os outros servos, porque ela até deitava ali junto com ele. Você acha que ela sabia mais do que os outros servos ou não sabia? Porque ela passava mais tempo, porque ela era mais íntima. Então, muitas vezes, você vai ver uma necessidade e você vai buscar corresponder a essa necessidade buscando uma solução. Às vezes o Vinícius vê que estragou uma corda ali do violão, você não pega e já leva e arruma e depois traz a nota e fala assim, pastor, eu mandei arrumar? Você viu uma necessidade, foi e fez. O Leandro pediu para fazer? Não. Mas se a gente vê e pode fazer, é uma coisa simples, mas você está fazendo. Então, mesmo sem ter ouvido uma direção para fazer, uma direção clara de Deus, vamos lá em Tiago 4:7. Você sabe que é para fazer. Tiago 4:7. Quem achar também pode ler, já estou chegando, para a gente ganhar tempo. Estou em Timóteo ainda, gente. Pode, achou já? Elas estão boas de Bíblia, que a Renata faz elas ler a Bíblia toda hora. Hebreus 4:7, vamos lá. Tiago. Tiago. Mais um. 4:17. Era esse. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz. Então, quando você vê uma necessidade e não faz. Então, se você vê uma necessidade, faz. Porque Jesus conta com pessoas que fazem. Então, se eu sei e não faço, eu estou pecando. Os servos escolhidos pelo rei escolhem outros servos. E aí, quem que chamou a Abisag para cuidar de Davi? Os servos que assistiam ele ali. Não foi a esposa, não foram os filhos, não foram os sacerdotes, não foram os levitas, mas foram os que estavam ali no quarto com ele. Então, eu lembro de Samuel ungindo Davi. Eu lembro de Ananias orando por Paulo para que fosse restaurada a visão. Eu lembro de João Batista batizando Jesus. Então, são servos que servem outros servos. Eu lembro de nós aqui, orando pela Rafa e pela Aimee. Então, cada coisa que você faz conta. Se você vê uma necessidade, faça. Hoje, antes de vir, eu já falei assim, Deus, me perdoa por isso, por aquilo, porque a gente sabe que tem que fazer e não faz. Quantas coisas você sabe que tem que fazer e não faz? São as nossas preguiças, as nossas desculpas, as nossas situações. Então, é preciso estar entre os servos do rei, em comunhão com os servos, para a gente ter ver a necessidade. Abisag serviu o rei onde ninguém via. Ela não era o copeiro ou o padeiro, porque esses eram importantes, cargos importantes, né? O padeiro, o copeiro, eles estavam num lugar importante, eles comiam a comida do rei antes do rei, eles provavam, né, para não haver o risco do rei ser envenenado. E estavam aonde que estavam? O rei geralmente está na sala do trono, né, para se alimentar ali na sala do banquete, ou ele está em grandes festas. Então ele tem um padeiro, ele tem um copeiro, ele tem pessoas especiais só para isso.
E é bom estar na presença. Pensa assim, hoje em dia, aqui no Brasil, a mais alto escalão, né, digamos que é o presidente, ou o Supremo, né? Vamos dizer que está quase mais poderoso que o presidente, né? Então, pensa, o presidente é muito simples, né? Mas vamos pegar alguém bem chique, assim, que você é chique, Selma. Alguém... Hã? A pastora Marcela e a Selma, bem chique. Precisa de alguém para servir, daí traz os pratos todos, e daí a gente sabe usar todos os talheres de fora para dentro, e daí tem o garfo de peixe, sabe? Toda aquela chiqueza. Esse cargo chique aí, ela conhecia como que colocava a mesa. Não, ela não era esse cargo de copeiro ou padeiro do rei. Outro cargo bom era o arqueiro do rei ou o escudeiro do rei. Andava do lado do rei, então tinha um monte de guarda-costa junto, né? Ele era o principal, mas ia ter tantos ali por perto que acho que ele corria menos risco, né? Do que os que estão lá mais na frente. Ia para as guerras famosas, onde o rei ia. Ou o conselheiro do rei, que fica ali do lado do rei. Olha, rei, eu acho que se o senhor fizer isso, se o senhor fizer aquilo. Aquele cara que dá conselho para o rei. É bom, é inteligente, né? Para fazer isso. Mas esses cargos que eram os desejados, os vistos, né? De repente, né, a Vinícius é do louvor, que todo mundo vê, né? Mas tem o outro lá que limpa. E é tão importante quanto que faz o louvor, ou mais até, né? Porque daí quando o povo do louvor desce, precisa ir no banheiro que o povo que limpou usou? Precisa. A gente precisa um dos outros. E não é melhor. Mas ela estava num lugar que ninguém via. Ela servia no quarto. E aí, vamos lá em Mateus 6. Mateus 6, 6. Ó, agora eu já achei bem rápido aqui. Ó. Tá certo, agora tá certo. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Abisag servia no secreto. Ela não servia no holofote, onde todo mundo via. Ela servia no quarto. Isso me lembra dos guerreiros de intercessão que estão aqui. Às vezes nós não estamos, mas eles estão. Eles dizem, não, eu tenho compromisso com Deus, eu vou e eu não falho. E Deus que vê em secreto recompensa, e não somos nós. Eles estão servindo no quarto, mas a recompensa vem de Deus. Deus vê cada milímetro da nossa caminhada, da nossa vida. Em Salmo 139 diz assim, que a palavra nem chegou na boca e o Senhor já conhece. E Ele vê não só o serviço, mas Ele vê a intenção com que a gente realiza aquele serviço. Se essa intenção é a nossa, do nosso coração, ai de nós, mas Ele vê a intenção com que a gente faz esse serviço, né? Eu fico pensando aqui, pensa hoje, né? Vocês estão aqui, vamos aproveitar. Eu fico pensando, qual é a recompensa que a Renata vai ter por acompanhar essas meninas que estavam na rua, que não tinha nada para oferecer? Quer lugar mais importante que esse? Mas se a gente for contar por uma recompensa humana aqui, o que você falou, Selma? Amém! A Selma vai junto, porque a Selma já falou, eu não largo da missionária. Mas não é isso, gente. Às vezes você ora por alguém, ou você serve alguém, ou você, né, doa alguma coisa para alguém. O que você ganha com isso? Mas você ganha algo, uma recompensa celestial. O Pai que te vê em secreto te recompensa. Mas Ele sonda os corações. Ele não vê só o que você está fazendo, mas Ele vê por que você está fazendo. Se for necessário te exaltar perante os outros, Ele vai fazer isso. Se não, fica lá no quarto. Fica quietinho no quarto. Até lá, aproveita o teu lugar. Você foi escolhido para algo único, incomum e inigualável. Então faz o que Deus te chamou para fazer. O seu lugar é importante, porque o teu serviço ali, como Abisag, traz conforto para o rei. Eu fico pensando em Abisag, né? Certamente ela ouvia relatos do rei, diz que ela reclinava, que ela recline a cabeça sobre o peito do rei. Eu lembrei de João, que falava assim, que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Então, talvez ela encostava ali a cabeça no peito do rei Davi, como João encostava no peito de Jesus. Talvez ela ouvia a respiração dele, ele falasse, confessasse coisas para ela. Talvez ela falasse, essa dor aqui, ó, que eu tenho na coluna,
foi em tal batalha que aconteceu isso, eu dei um mau jeito e eu fiquei com essa dor na coluna. E aí ela ia lá e massageava aquela dor do rei. Talvez ele mostrasse assim, tá vendo aquela ferida que tem ali no meu pé, aquela cicatriz ficou por conta que eu estava um dia num deserto e a gente se acampou no deserto, uma cobra me picou, não era venenosa, mas ficou uma ferida, de vez em quando essa ferida abre. E ela ia lá e passava um unguento lá nos pés do rei, né? Talvez ele mostrasse lá, ó, esse partido aqui que tem na minha mão é porque eu fiquei muitas horas com a espada desembaiada, lutando numa guerra, e machucou a minha mão. De vez em quando meu punho dá uns estralos, e ela aplicava ali um bálsamo, alguma coisa para aliviar. Esse frio que eu estou sentindo é porque a minha esposa e os meus filhos não estão aqui em unidade comigo, seja lá por qual motivo foi. Mas ela ia ali e deitava ao lado do rei e aquecia o rei. Ou seja, ela supria as necessidades, né? Buscando aquecer o corpo, aliviar aquela solidão do rei. Então, o que eu tenho para dizer para você? Talvez você não está vendo o resultado. Às vezes a gente não vê, né? Mas Jesus diz assim para a gente, não saia da sua posição. Porque a posição que você está traz alívio e conforto ao rei. Não deixe de exercer o seu chamado. E aí tem uma parábola na Bíblia que diz assim, ô louco, o que você tem preparado para quem será? Porque essa noite vão te pedir a sua alma. O que você tem preparado para quem será? Davi foi um homem de guerras, né? E ele desejava construir um templo para o Senhor. Não mais o tabernáculo, mas um templo. Só que Deus disse para ele, não, você tem muito sangue nas suas mãos, eu não quero que você faça isso. Quem vai fazer isso é o seu filho Salomão. Só que Davi obedeceu, respeitou, e ele disse, tá, ok, eu não vou fazer isso, mas eu vou deixar tudo preparado, os melhores recursos, todos os recursos que eu puder, eu vou deixar preparado para que Salomão fizesse. Jesus, quando ele veio, ele não deixou uma igreja pronta, mas ele deixou todos os recursos para a edificação da igreja. Quando ele veio, o sacrifício dele foi definitivo para que a igreja pudesse nascer. E ele deixou tudo pronto para que essa igreja fosse estabelecida. E quem hoje edifica essa igreja somos nós. Pedrinha a pedrinha. Jesus deixou cada pedrinha disponível. A gente precisa lapidar as pedrinhas para edificar esse corpo. Então, outra coisa que eu vi ali é que muitas pessoas estavam junto de Davi quando ele mesmo estava aquecido. Quando ele era jovem, quando ele estava à frente das batalhas, quando ele estava nas guerras, quando ele estava um rei, digamos, mais poderoso, né? Assim, no sentido do seu corpo ter mais vigor, dele ser mais forte. Mas ninguém além de Abisag, que foi chamado especificamente para isso, esteve ali depois. E com Jesus é a mesma coisa, né? Multidões seguiam Jesus enquanto ele ensinava, enquanto ele pregava, enquanto ele curava, enquanto ele alimentava, enquanto eles precisavam de milagres. Mas ninguém, ou praticamente ninguém, ao lado mesmo ali, ninguém esteve com ele na hora mais difícil, de maior dor dele. Ninguém esteve. Então, Salomão utilizou esses recursos e trabalhou na edificação, né? E a glória de Deus desceu no templo. Os apóstolos, eles mantiveram-se trabalhando em oração, em fé, crendo, esperando, e o Espírito Santo de Deus veio e habitou em templos não construídos por mãos humanas, né? E a palavra diz que nós somos lavoura e edifício. Então, como igreja, como corpo, você vai ficar? Você vai curar as feridas? Você vai ver as feridas e vai tratar as feridas que estão no corpo? Você vai ver as sujeiras e vai lavar? Vai ter disposição de lavar essas sujeiras? De ouvir os gemidos que têm chegado e vai suportar esses gemidos e vai trabalhar para que esses gemidos não sejam apenas gemidos, mas sejam histórias de restauração? Aquela multidão não ficou ao lado de Jesus no momento mais difícil. Mas nós vamos ficar? Porque no quarto, você está exclusivamente para atender os cuidados do corpo do rei. Não é nada para você. E esse corpo ali dependia de cuidados o tempo todo.
O corpo de Cristo é composto dessas pessoas. Eu e você, que viemos do mundo, feridos, machucados, de uma história de vida talvez deplorável. E aí, as pessoas falam assim, mas agora que está na igreja, isso e aquilo. Mas ele fazia isso e fazia aquilo. E é isso mesmo, eu falo que a igreja é a reunião dos ex. Ex tudo. Ex-traficante, ex-assassino, ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-tudo de ruim. Porque é na igreja que é tratado. É na igreja que é curado, é na igreja que é lavado. O corpo de Cristo é composto por feridos, por doentes, por pecadores, que necessitam de cuidados para serem curados e curar outros. Então, nós precisamos edificar o corpo. Veja como edifica, diz a palavra, né? Cada um veja como edifica. Salomão, ele herdou o trono de Davi, ainda com Davi em vida, né? E aí, como herdeiro do trono, ele teria direito a herdar também todo o harém de Davi, né? Que Davi tinha mulheres, tinha concubinas e um monte de outras coisas. Então, ele ia herdar também, ainda que Davi não teve contato sexual com Abisag, mas ele ia herdar Abisag, porque ela tinha estado no quarto do rei. Então, ela faria parte desse harém. Essa moça jamais se casaria, jamais teria uma vida normal de novo. Então, depois de um tempo, o irmão dele, o Adonias, que era o irmão mais velho, o que ele faz? Ele vai lá e fala com Betseba, que é a mãe de Davi, mãe de Davi, perdão, que é a mãe de Salomão, e diz assim, eu queria ter a Abisag para eu me casar com ela. E aí a Betseba fala assim, tá bom, eu vou pedir para o Salomão, né, para o meu filho, para que ele te libere a Abisag para casar com você. Só que isso era um plano de Adonias para quê? Para conquistar o trono, porque o trono seria de Salomão. Betseba queria que fosse de Salomão. Com Davi também estava acordado que seria de Salomão. Mas o irmão mais velho era Adonias. Então, o que ele fez? Eu vou pedir para casar com essa moça. Se casando com essa moça, o que o povo ia ver? Ei, Adonias casou com aquela que estava no quarto do rei. Então, ele tem direito ao trono. Então, era uma trama para ele conseguir esse lugar de poder, né? Então, o caso dele não era um caso de amor, né, pela cuidadora real, mas era um caso de interesse, para ser reconhecido pelo povo como alguém que tem direito ao trono. E aí me veio uma pergunta, assim, ao meu coração. Quantas ofertas que eu e você temos recebido diariamente para deixar o trono real? Deixar o quarto real? Deixar de estar ao lado do trono real, deixar de estar ao lado do rei. Porque, de repente, em vez de estar no quarto real, agora eu vou me casar com o Adonias. Parece uma proposta muito boa. Quantas propostas vêm diariamente à sua vida para que você deixe de cumprir o propósito pelo qual você foi chamado? E, às vezes, a gente vai achando que é bom. Tem lá aquele ditado pirulito do diabo, né? Que é para você ir lá e achar que é bom porque é doce. Mas de onde que veio isso, né? Então, nesse caso, o conselho, até Betseba apoiou, né? A conselheira de Salomão, a amiga de Salomão, até ela foi lá e incentivou, né? Vou falar com meu filho. Então, as boas intenções nem sempre são aquilo que é a vontade de Deus, né? Outra coisa é que muitos pensavam em Davi como um rei gelado. Só que a cama, a idade, a solidão, o não poder se aquecer mais, não fizeram com que Davi deixasse de ser o rei. Ele continuou sendo o rei, apesar de tudo isso. Apesar de ser um rei gelado, um rei acamado, um rei sozinho, um rei idoso, ele continuou sendo rei. E muitos hoje veem Jesus como alguém que permanece numa cruz, ferido, calado, humilhado. Só que a morte não pôde deter o nosso rei. Ele ressuscitou e ele é um rei que reina, um rei todo-poderoso, e ele triunfou definitivamente. A palavra diz que ele despojou principados e potestades, triunfando deles na cruz. Nem a morte o deteve. Então, agora o que acontece com a gente, depois dessa morte de Jesus na cruz e do seu triunfo? Nós somos chamados, nós somos promovidos, nós somos escolhidos para servi-los. De onde? A partir do quarto.
Não é a partir do lugar de visão. E lá em Efésios 2, no 6, diz assim, que ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Nós nos assentamos com eles, nós somos chamados para reinar com ele. Mas é a partir do quarto, é nos lugares celestiais, não é nos lugares visíveis para os homens. Então, a intimidade para cuidar do corpo de Cristo, para cuidar da igreja de Cristo, para fazer aquilo que Cristo quer. Quantas abisagues que nós temos aqui? Para dizer, eu quero, Senhor, estar nesse quarto. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Existe um serviço único, incomum, para você prestar para o rei. Então, não importa se você é o copeiro, se você é o padeiro, se você é o arqueiro, se você é o escudeiro, se você é aquele que aquece, mas existe algo específico para você fazer. E cada um faz a sua parte. A mão, porque a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. São todas partes importantes. E a bisague? E os sonhos da moça? A moça bela, virgem, talvez ela queria casar, talvez ela queria amar o marido dela, talvez ela queria cozinhar para a família dela, cuidar dos filhos dela. Como foram os dias dela? Foram dias de uma função incomum. Que coisa mais apática, ficar dentro do quarto cuidando de um velhinho que não aguenta nem se esquentar. Monótono, né? Trocar, ela podia talvez estar com belos vestidos, né? Ela trocou por pijama ou uniforme real. Todo dia no quarto com o rei. Talvez, ela era bela, né? Diz que ela era bela. Ela podia estar pelos corredores fazendo algum outro serviço, né? Mas não. Ela não era vista por ninguém, além daqueles que tinham acesso ao quarto. Podia ter os cabelos lindos, penteados, né? Escovados. Mas não. Ela tinha que ficar deitada quantas vezes do dia ou da noite lá. E quando a gente deita, o cabelo fica tudo descabelado, né? Quando a gente acorda, tá tudo assim, né? E aí, o cabelo dela estava lá tudo descabelado. Pertencer ao rei é abrir mão de si mesmo até o fim. Não era só pelo tempo que o rei vivesse. A partir do tempo que o rei morresse, ela não poderia mais se casar com outra pessoa, ela não podia, já cumpri minha tarefa e agora acabou, eu vou cuidar da minha vida. Com Jesus é assim. Quando a gente aceita ser de Jesus, a gente perde o livre-arbítrio. Porque ele é o Senhor e nós somos os servos. Então, nós precisamos aquecer o rei, fazer a vontade do rei até o fim. Qual frio que o rei tem te chamado para aquecer? Qual pedacinho Jesus está te chamando para massagear? Então, Deus te chama para cobrir o frio dele com o seu próprio corpo, com a sua vida. Não é com coberta que você pode pegar e pôr ali. Não é com algo criado pelas nossas mãos, mas é com algo que ele criou com as suas mãos, que somos nós mesmos. É algo de muito mais valor, é a nossa vida. Então, não são objetos, é vida, é intimidade, é entrega, é preço. Ser cristão é deixar de lado os meus propósitos para viver o de Deus. Ser crente é crer em algo. Ser cristão é ser semelhante a Cristo e fazer aquilo que ele fazia. Como diz lá em Filipenses, ele não usurpou ser como Deus, mas ele se esvaziou. E é isso que Jesus chama a gente para fazer todos os dias, se esvaziar. Aí eu penso lá nos apóstolos também, né? Tinha um que era coletor de impostos, tinha outro que era pescador, tinha outro que era dono de empresas, digamos, de pescaria. E isso era a vontade deles. Mas ser cuidador de idoso era o propósito de Deus. Então, talvez aquela moça estava fazendo algo que era a vontade dela, mas ela foi chamada para cumprir um propósito. Então, nós precisamos trocar a nossa vontade pelo propósito de Deus. E para fechar essa meditação, eu fui ver o que significa Abizag, né? Esse nome tão diferente na Bíblia, que aparece tão pouco. E os significados que eu achei não foram bons. E diz assim: meu pai é o erro, ou o que tem por pai o erro, ou meu pai é um viajante, ou meu pai vagueia, ou meu pai foi homem errante.
Então não era um nome bom dessa moça, né? E os nomes na tradição, na cultura hebraica, eles revelam, trazem uma identidade, um destino, né, para aquela pessoa. E implícito neles. E com esse significado desse nome, eu fico pensando que essa moça não teve um passado familiar muito promissor, pelo menos com o pai, né? Pelo menos o que diz respeito com o pai. Então, talvez ela fosse uma moça rejeitada, uma moça solitária, uma moça triste, uma moça amargurada, porque todo mundo sabe que a rejeição traz amargura para a alma. Porque tudo que nós queremos é ser aceitos, é pertencer, é fazer parte. E por isso que Jesus trata como um corpo, porque um corpo ele é completo. E eu penso que essa moça ela agiu de uma maneira tão exemplar, né, que o passado dela não interferiu nos cuidados que ela teve com o rei. Ela podia ver na figura do rei talvez o seu pai e dizer assim, eu não vou cuidar direito dessa pessoa quando eu estiver sozinha. Ela podia ser amargurada, mas não, ela cuidou dele. E eu penso que ela não só cuidou, mas ela foi cuidada por esse rei também. Ela tinha ali as melhores comidas que vinham para o rei, ela podia comer. Ela tinha o tempo que o rei descansava, ela estava ali ao lado descansando. Talvez eles saíam para fazer alguns passeios e ela ia junto. Então, ela também foi cuidada pelo rei. E o texto deixa claro, né, que eles não tiveram relações sexuais. Então, eu creio que Davi foi para Abisag como pai que ela não teve. Então, o nosso passado não pode definir o nosso presente e o nosso futuro. Aquilo que a gente sofreu lá atrás não pode definir o que nós somos ou o que nós seremos a partir do momento que a gente entra diante do rei. É uma oportunidade de ser curado. E além de ser curado, porque Jesus não veio só para nos curar. Se fosse só para nos curar, ele curava a nossa alma, nos salvava, nos curava, leva a gente para o céu, acabou a nossa vida, não tem mais propósito. Não, ele nos curou, ele nos salvou, nos cura, nos trata, nos alimenta, nos sustenta e nos prepara para curar outros. Então, é a oportunidade de ser curada, de ser salvo e de ser útil. É para isso que Jesus nos chamou, para sermos úteis aonde nós formos. Então, essa era a meditação que eu trouxe para essa noite. E nesse momento, eu queria fazer uma oração. Vamos nos colocar de pé e orar para que, se a gente não sabe ainda para que Jesus nos chamou, qual é o frio que Deus está nos pedindo para aquecer, que Ele fale com a gente e nos mostre, porque a gente tem algo para fazer, tem uma maneira de ser útil. Seja varrendo um chão, lavando uma louça, você pode estar fazendo, orando, você pode estar, né, às vezes... Sempre gostei de ter meus tempos no quarto, de orar, de fechar a porta. E agora eu tenho, né, o WhatsApp já está tranquilão, mas o Kemuel exige bastante, né? E é difícil a gente parar e orar. Mas eu estou lá orando, lavando uma louça, e às vezes parece que você nem está. Mas você está, porque Deus colocou algo no teu coração para fazer. Então você pode fazer algo. Qual é o frio que Deus te chamou para aquecer? E também eu quero fazer uma oração aqui. Porque, de repente, existem pessoas que, nesse momento, querem dizer, Senhor, eu estou aqui e eu quero entregar minha vida para te servir. Ou eu quero, Deus, eu não estava te servindo, mas eu quero, nesse momento, me reconciliar com o Senhor. Nesse tempo, e eu quero dizer que estou aqui, eis a minha vida para te servir como a Abisag te serviu. Não importa se no quarto, mas eu estou aqui para te servir. Então, eu queria orar com vocês nesse sentido. Se você é essa pessoa que precisa entregar a sua vida e o seu coração para Jesus, reconhecendo, Deus, eu sei que o Senhor é Salvador da minha vida, o meu Redentor, aquele que vive e que reina. Eu entrego a minha vida nesse momento nas suas mãos. Eu entro para o seu reino agora, nesse momento, através do sangue de Jesus. E se você é essa pessoa que já conhecia esse Pai de amor, mas sabe, vem uma outra proposta lá, como a de Adonias, e você, saiu desse reino e você foi viver uma outra vida que não era o propósito que Deus tinha para você. Você vai dizer, Deus, eu reconheço nesse momento que eu sou essa Abisag que estive ali no teu quarto, mas eu saí e eu não cumpri o teu propósito. E nesse momento eu quero voltar. Eu quero voltar para o quarto do rei. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Vamos orar? Eu quero que você diga isso para o Senhor. Pai, nesse momento eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Ou, Pai, nesse momento eu volto para o
quarto, para o lugar da tua presença, de onde eu nunca deveria ter saído. E eu me reconcilio com o Senhor através do teu sangue, Jesus. Ou se você ainda não sabe para que Jesus te chamou, para aquecer qual frio, ore também falando: Deus, eu ainda não sei qual é o meu propósito aqui. E eu tenho feito a minha vontade, mas a partir de hoje eu quero cumprir o teu propósito. Cumpra-se em mim o teu querer. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, como igreja, Senhor, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, no nome desse Rei, no nome desse Pai de amor que constituiu um reino para que nós possamos pertencer. E nesse momento, Deus, nós oramos colocando novamente a nossa vida no Teu altar, o nosso coração diante do Senhor, declarando que reconhecemos que Tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós cremos que o Senhor morreu e ressuscitou e subiu aos céus, Pai, para que a Tua igreja pudesse nascer, para que a Tua igreja pudesse ser edificada. Deus, mas a partir da edificação dessa igreja também, quantas vezes nós nos perdemos de Ti, quantas vezes nós nos desviamos na caminhada, talvez não saindo da igreja literalmente, mas não estando comprometidos com ela, comprometidos com o Teu reino. E nessa noite nós dizemos: Senhor, assim como Abisag, nós tivemos proposta de Adonias e talvez algumas de nós até aceitou, alguns de nós aceitamos, mas nessa noite nós nos reconciliamos com o Senhor. Nós queremos voltar para esse quarto, para esse lugar de intimidade, para esse lugar da Tua presença, para esse lugar que o Senhor nos vê em secreto, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos cumprir o Teu chamado, nós queremos fazer aquilo que está na Sua vontade, não na nossa, Pai. Em nome de Jesus, cumprir o Teu propósito, Deus. Não nos deixa, Senhor, continuar sendo atraídos, Deus, para fora do quarto, Pai. Porque podem ter muitas vantagens lá, Pai, mas nenhuma é superior a estar na Tua presença, assistir diante do Rei. Deus, é nesse lugar que nós queremos estar, no quarto com o Rei, Pai. Nós queremos suprir cada uma das necessidades que existe no corpo físico, que existe na igreja, no corpo místico de Cristo. Nós queremos ser as respostas do Senhor, Pai. Porque a Tua palavra diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando, Deus. Nós Te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes pecarmos contra o Senhor, não fazendo aquilo que devemos, mas fazendo somente o que queremos, Pai. Que possamos ser como Jesus, não crentes, aqueles que creem, mas cristãos, pequenos cristos que seguem a Jesus. Queremos, Senhor, dizer que ainda que não seja confortável, nós queremos dizer como Jesus disse, Pai, se for possível, passa de nós esse cálice, mas contudo que seja feita a Sua vontade, cumpra-se em nós o Teu querer, Pai. Nessa noite queremos nos reconciliar contigo, como aqueles que estão no quarto com o Senhor, nesse lugar de intimidade, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, Deus, e nos ajude, Senhor, a servir como essa moça, Pai. E independente de nós mesmos, nos ajuda a servir como o Senhor deseja, Pai. A cumprir os Teus propósitos para nós, para essa igreja, para nossa liderança, para nossa nação. Existe um chamado específico para cada um. Existe um propósito, Pai. E o Senhor nos chamou. O Senhor conta conosco, Pai. Que possamos ser a resposta para as Suas questões, para aquilo que o Senhor vê no mundo, que o mundo necessita, Pai. Que nós possamos ser essas respostas, Deus. Em nome de Jesus. E Te agradecemos, Deus, pelo privilégio, Senhor, de servir ao Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina eternamente pelos séculos dos séculos, aquele que não poupou seu único filho por amor de nós, aquele que se entregou por nós, aquele que foi chicoteado, que foi ferido, que foi dilacerado, mas que ainda assim suportou toda a vergonha, todo o opróbrio, todo o desprezo, toda a humilhação. O Senhor suportou para que pudéssemos estar nesse lugar de intimidade, nesse quarto real, assentados com o Senhor nas regiões celestiais, Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Te prestamos honra, glória, louvores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Igreja Evangélica Avivamento.